Essa segunda aula para a turma de batismo, e nós já decidimos uma data, e nós vamos batizá-los no dia 3 de maio, amém? Então nós vamos nos programar para fazer uma festa nesse dia, uma churrascada, e vamos batizá-los nas águas do mar, amém? Amém? Ok. Então se prepare para esse dia, nós já vamos estar no feriado, certo? E aí nós já vamos batizá-los no próximo dia 3 de maio. Ok, queridos? Muito bem. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês no livro de Mateus, ainda nós estamos lendo o livro de Mateus nesse mês. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 34. Eu queria que colocasse o nosso tema desta noite. Viva a sua vida sem... Não, diga bem mais forte, quem já tomou café da manhã e almoçou. Amém? Viva a sua vida sem ansiedade. Não é para ter sem ansiedade para viver a vida, certo? É uma vida totalmente com a ausência da ansiedade. E nós vamos olhar para a palavra de Deus para ver o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala a respeito disso. Porque Ele nos ensina a respeito disso. Então, o nosso texto está no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 19 até o verso de número 34. Amém? O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso de número 34. Diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Mamon, ou ao dinheiro, que é um deus daquela época. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos, aqueles que não creem em Deus,
aqueles que não têm compromisso com Deus, é o que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, Senhor, nos ensina a viver através dela. Senhor, que toda a ansiedade no nosso meio, na nossa vida, ela possa ser dissipada pela tua verdade, a verdade pura da tua palavra. Senhor, sonda os nossos corações. Se a ansiedade ainda tem tomado lugar em nossa vida, Pai, que ela seja banida, Senhor. Senhor, que possamos viver, ó Deus, debaixo da tua palavra, das tuas promessas. Espírito Santo de Deus, vivifica, Senhor, esta palavra no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Para que possamos, ó Deus, viver uma vida tranquila e sossegada, sabendo que o Senhor é o dono do mundo, dono de todas as coisas, soberano, poderoso, maravilhoso, que tem o controle, Senhor, em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, fala com cada um, Senhor, de uma forma particular, porque o Senhor conhece a cada um de nós, sabe como nós entramos aqui, Senhor, como foi a nossa semana, quais são as preocupações que têm rondado a nossa mente, a nossa alma. Espírito Santo de Deus, fale com cada um de nós. Nós oramos para que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A outra palavra minha foi sobre o reino de Deus, porque Mateus fala muito sobre isso aqui. Fala sobre muito o reino dos céus. E ele vai nos ensinar como viver nesse reino, e vai nos mostrar o rei. E vai falar conosco e nos ensinar verdades através desse rei verdadeiro. Enquanto os irmãos adoravam Deus, ao Senhor com essa canção, Dono do Mundo, eu me lembrei de uma frase que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Amém? Eu e você somos filhos do dono e sabemos que Ele é o nosso provedor. Eu sei que muitos hoje, no Japão mesmo, lá para a região de Kyushu, estão vivendo dias amargos. Perderam as suas casas. Alguns deles perderam alguns familiares, algum ente querido. A pergunta que eu faço para você é: se você estivesse em alguma casa daquelas e ela desabasse em cima de você, você estava preparado para se encontrar com esse Deus? Você está preparado para se encontrar com o Rei dos Reis? Porque pode acontecer aqui. Pode acontecer na minha casa, na sua casa, no seu prédio, no seu apartamento. E por isso que nós temos que viver uma vida aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Amém, queridos? É algo que nós temos que refletir. Porque sempre nós pensamos que vai acontecer com um vizinho, com alguém longe, em outro lugar. Então nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor a qualquer momento, a qualquer instante. Então não brinque de ser um cristão, não seja um religioso, seja um discípulo de Cristo. Amém, queridos? Muito bem, nesse capítulo, Jesus vai falar, metade dele, até o verso 18, vai descrever a vida particular do cristão, vai falar do lugar secreto, vai falar da oração, vai falar do jejum. A segunda parte desse capítulo, ele vai trabalhar nos nossos negócios públicos, o mundo, a questão de dinheiro, nossa propriedade, alimento, roupa, ambição. Ou seja, Cristo descreve a vida religiosa e a vida secular.
o cristão mostrado de ambas as maneiras, ele não tem como separar a vida secular e a vida cristã. Nós somos um para Deus. Não tem como você adorar a Deus aqui e viver uma vida diferente lá fora. Você é o mesmo. E nós vamos dar conta diante das nossas atitudes, diante de Deus, em qualquer lugar. Se nós somos santos aqui, temos que ser santos lá fora. Se nos separamos para Deus aqui, temos que nos separar para Deus lá fora. Amém, queridos? Deus está interessado em nossa vida particular e nossa vida pública, religiosa e secular. Ouvimos vários convites de insistência de Jesus em duas esferas. Primeiro, o chamado para sermos diferentes da hipocrisia dos religiosos da época. Jesus vai trabalhar muito esta questão com eles. Vai dizer que eles colocam fardos pesados em cima das pessoas, mas nem com o dedinho eles querem carregar. Eles vão impor leis sobre o povo, mas eles mesmos são aqueles que desprezam essa lei. Então ele vai nos mostrar aqui a diferença do materialismo e daquele que não é religioso. Ele vai mostrar, Cristo vai agora mostrar o sistema de valores desse mundo, ou do gentil, ou daquele que não tem compromisso nenhum com Cristo. Cristo coloca a alternativa diante de nós em cada estágio. Há dois tesouros. Tesouros da terra e os tesouros dos céus. Há duas condições físicas, treva e luz. Há dois senhores, Deus e a riqueza, ou Deus e o dinheiro. E há duas preocupações, o nosso corpo e o reino de Deus. Nós não podemos ter os pés em duas canoas, tentar viver em dois lugares, ou ficar em cima do muro. Porque uma das canoas ela vai se distanciar uma da outra e nós vamos acabar caindo na água. Não tem como viver vida dupla, não tem como viver mais ou menos o cristianismo, não tem como viver mais ou menos crente, ou mais ou menos eu sigo a Bíblia, ou mais ou menos eu creio em Cristo, eu sou mais ou menos salvo. Não existe isso. Amém? Ou eu sou ou não sou, sim, sim ou não. Eu vivo a vida cristã como devo vivê-la ou não. Eu pratico o que está escrito na Bíblia ou não. Amém, queridos? Jesus mostra que a ganância de acumular egoístamente é pecaminosa. Quando eu quero só para mim, penso só em mim. E ele vai me mostrar que eu não posso servir a Deus e a servir as riquezas. Porque eu vou desprezar um e vou amar o outro. Não tem como eu dizer, eu amo a Deus, mas eu não invisto no reino de Deus. Eu amo a Deus, mas eu não adoro a Deus com as minhas finanças. Não tem como. Não existe isso. Se eu entendo que Deus é que me provê em tudo, que Deus é que me dá saúde, através do Senhor Ele abriu uma porta de emprego, e através desse emprego Ele me dá saúde para trabalhar, e eu tenho o recurso em minha mão. A partir de Deus, que vem a chuva, que tem o alimento, com esse dinheiro eu posso comprar os alimentos para saciar a minha alma, a minha fome. Então, tudo é dele, para a glória dele. Amém? A Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer a uma só vez. E depois disso vem o juízo. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E uma coisa ele vai nos perguntar: o que você fez com meu filho? Qual o valor que você deu a ele? Como você viveu o reino de Deus? Ou você viveu o seu reino particular? De que forma você viveu o reino? Amém, queridos? Jesus mostra a ganância, mas Jesus vai também nos mostrar que os investimentos nessa vida, elas se acabam. Que as coisas desse mundo vão se acabar, a riqueza é temporal e passageira.
Ele vai mostrar para mim e para você que precisamos ajuntar tesouro no céu. Porque lá não tem inflação, lá não tem ladrão, lá a ferrugem não vai destruir, lá eu não vou ficar com medo de ser roubado, ser lesado, ou o governo inventar um plano novo e eu perder o meu dinheiro. Ele vai dizer para mim, buscar a riqueza eterna. Ele vai dizer para mim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando optamos pelo tesouro celeste, em vez do tesouro da terra, quando seguimos a luz e não as trevas, quando optamos para servir a Deus e não a mamon, não ao dinheiro, então estaremos prontos a entender, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Se nós não entendermos isso, nós ainda vamos buscar o reino de Deus na terra. Vamos estar com a nossa mente totalmente focalizada, totalmente pensando nas coisas desse mundo. Quanto eu posso ajuntar? Que carro eu posso ter diferente? Mas se você estivesse em Kyushu e você morresse ontem, o que você faria com o seu dinheiro? Alguém ia gastá-lo. Se o seu carro novo estivesse na garagem e a sua casa tivesse desabado, todo o seu investimento teria ido embora. Se eu e você colocarmos o coração no tesouro desse mundo, nós vamos nos decepcionar, nos entristecer, nos amargar. Amém, queridos? Só que Jesus vai dizer para mim e para você, não fique ansioso, não deixe que a ansiedade tome conta da sua vida, não viva preocupado. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso hoje, para que nós vamos conversar, para que você possa entender o que Jesus está querendo nos falar nesse texto. Amém, queridos? Primeiro, vamos lá. Ansiedade, preocupação é incompatível com a fé cristã. A ansiedade e preocupação é incompatível com a fé cristã. Não tem como eu dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu confio em Deus e andar ansioso. Andar preocupado com o dia de amanhã. Porque se nós cantamos aqui, dono do mundo, se Ele é o dono do mundo, eu sou filho do dono, Ele trabalha em meu favor. Ele está no controle, ele vai trabalhar pela minha vida. Ele é o primeiro que se preocupa comigo, com você. Amém? Primeiro vamos ver no verso 25 ao verso 30, o Senhor chama os ansiosos de homens de pequena fé. Fé pequena. E ele vai usar o argumento primeiro do maior para o menor. Primeiro Deus nos dá a vida, que é o nosso corpo, e depois ele vai dizer que Deus é responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Esses são mais importantes que o alimento e a veste. Pois se Deus já cuidou do maior, que é a nossa vida, Ele é totalmente poderoso e capaz de cuidar das coisas menores, que é o nosso alimento, que é o nosso comer e o nosso vestir. Amém? Então ele vai dizer, não ande ansioso. Por que você está sendo ansioso por essas coisas? Se Deus é o autor da vida, e a Bíblia diz isso, que Ele nos conhecia ainda quando nós estávamos uniforme ainda no ventre da nossa mãe, quando era apenas um pinguinho de uma caneta.
e as células foram se multiplicando e foi formando o nosso corpo, Deus já sabia como nós seríamos. A cor dos nossos cabelos, a cor dos nossos olhos, a nossa estatura, o nosso corpo físico, Ele já sabia de todas as coisas. Se o corpo tem muito mais valor do que a roupa, do que o alimento, por que eu vou me preocupar com essas coisas? Ele vai dizer que essas pessoas têm uma fé pequena, porque essas pessoas não conhecem o Deus verdadeiro, não conhecem o Deus todo-poderoso, não conhecem o Deus soberano, criador de todas as coisas. Então essas pessoas andam ansiosas à procura dessas coisas. E depois ele vai trabalhar ao contrário, do menor para o maior. Ele vai usar o exemplo das aves. Aqui Jesus mostra o cuidado divino de alimentar os seus filhos, os seus discípulos. A Bíblia vai dizer, os pássaros não semeiam, não colhem, não armazenam, mas Deus alimenta. Você viu algum passarinho bater na porta da sua casa e dizendo, dá para você me dar alguma coisa para comer? Vocês viram eles caindo dos fios aí, desesperados, porque tiveram um choque nervoso, porque estavam com medo que Deus não os alimentaria? Não. Eles continuam voando. E por que Deus vai falar exatamente dos passarinhos? Porque tem várias espécies de pássaros. Pássaros que se alimentam de peixes, pássaros que se alimentam de insetos, pássaros que são caçadores, que se alimentam, são predadores, que se alimentam de pequenos animais. E Deus vai dar para cada um deles na natureza. E Ele vai nos fazer uma pergunta. Vocês não têm muito mais valor do que os pássaros? Vocês não valem muito mais do que os pássaros? A ansiedade e a preocupação é incompatível com a fé. Se eu creio que Deus é o meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, meu protetor, por que a ansiedade ainda toma conta da minha vida? Por que eu fico ansioso por essas coisas passageiras? Por que eu perco tanto tempo vivendo assim? Amém, queridos? O príncipe dos pregadores, Spurgeon, vai dizer que a trindade do mundo é a preocupação com o alimento, é a preocupação com a roupa, é a preocupação com o corpo. Você pode ver que todas as propagandas da televisão, ela vai sempre trabalhar nestas áreas da nossa vida. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa alimentá-lo. Você precisa descansá-lo. Você precisa tirar férias. Você precisa dessa roupa. Por isso que as empresas de vestuários estão sempre modelando as suas roupas e estão, cada vez do inverno, tem roupa para o inverno. É roupa de verão, é roupa de verão. E sempre está incentivando a mim e a você a consumir um pouco mais. Sempre. Porque esta ganância, esse desejo está na alma humana. Agora, quando eu não conheço o reino de Deus e a ansiedade toma conta da minha vida, e eu sou um homem, uma mulher já preocupado, então eu vou correr atrás dessas coisas. Atrás do que comer, do que beber, do que vestir. E não descanso a minha alma. Minha alma não tem descanso, ela vive ansiosa. Amém, queridos? Segundo, a ansiedade e preocupação não é incompatível com a vida de um discípulo. Nós já pregamos aqui sobre ser discípulo e ser cristão. O cristão vive de aparência. O cristão faz para que os homens aplaudam. O
O discípulo é aquele que serve, mesmo que quando não há elogio. O discípulo é aquele que sofre. O discípulo é aquele que crê. Aquele que sabe quem é o mestre. Aquele que faz por obediência e por amor e intimidade ao Senhor. O cristão dá desculpa. Inventa desculpa. O discípulo faz, obedece, que sabe que o seu Senhor se preocupa com ele. Amém? Então, a ansiedade, a preocupação é incompatível com a vida de um discípulo. Se eu sou discípulo de Cristo, então eu sei que o meu mestre, que o meu rei, que o meu Senhor está trabalhando em minha vida. Amém? Jesus está dizendo que a ansiedade é a característica dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a providência amorosa de Deus. A ansiedade é desconfiança, fala para mim, desconfiança com respeito a Deus. Muito sério isso. Eu desconfio que Deus pode deixar faltar alguma coisa para mim. Ele não é tão bom assim. E isso é muito sério. Quando eu desconfio da graça, quando eu desconfio do amor de Deus. Porque o discípulo ele tem certeza que o seu Senhor vai estender a mão, que o seu Senhor vai alimentá-lo, que o Senhor vai cuidar dele, que o seu Senhor vai providenciar de uma forma, muitas vezes, que eu e você não entenda, não compreenda. Ele vai fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida, para mostrar a mim e a você o seu amor e o seu cuidado. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Aleluia! Queria ler com você o texto, quero ler com você o texto de Romanos 8, 31, 32. Abre lá. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 31 e 32. Diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? De graça, todas, e todas as coisas é? Todas as coisas. Inclusive a roupa, inclusive o alimento, inclusive aonde reclinar a sua cabeça, o trabalho. Mas isso nós temos que entender e compreender que nós não somos aqueles que vão esperar a providência divina de braços cruzados, preguiçosamente, dizendo: o meu Senhor vai vir me alimentar. Não é isso. Para isso Ele nos dá força, inteligência, habilidade, capacidade para trabalhar. Nós cooperamos com a ajuda de Deus. Os animais, eles têm que sair para a caça. Os animais têm que sair para se alimentar. O alimento está na natureza, mas eles têm que voar e às vezes longe para ter o alimento. E muitos animais, muitas aves saem de um continente e vai para outro continente por causa do frio para ter um alimento. Então não é dizer: o meu Deus vai me sustentar e ficar de braço cruzado, esperando que alguém toque a campainha da sua casa e diga: olha, o seu café da manhã está pronto. Não é isso. Nós temos que soar. Lembra o que Deus vai falar para Adão? Você agora vai trabalhar
do suor do seu trabalho comerás. Certo? Muitos dizem, Adão não fazia nada no paraíso. Mentira. Adão tinha muito trabalho. Só que a partir do pecado, aí ele viu que o negócio era bem mais sério. Agora, olha, você tem que suar bastante para você ter o alimento. E assim da mesma forma. Então, não vai faltar, porque ele vai me preparar, me capacitar, habilitar minhas mãos para ter o trabalho, para ter o recurso. Ele está comigo. Então, por que a ansiedade e a preocupação é incompatível com a vida de um discípulo? Se eu sei quem é o meu Senhor, se eu sei que Ele está no controle, se eu sei que Ele está cuidando de mim, e Ele trabalha a meu favor, a ansiedade tem que sair fora. Ela não pode mais ser real na minha vida. Amém? A ansiedade, a preocupação é incompatível com a fé cristã. Porque se eu creio que Ele é Senhor, que eu sou o seu filho, e que se eu creio que Ele tem o poder de todas as coisas, é soberano sobre tudo, então eu não posso ficar ansioso pelo dia de amanhã. Com o que vai acontecer amanhã. Isso nós vamos trabalhar no próximo ponto. Amém, queridos? Porque Jesus está nos afirmando que eu e você valemos muito mais do que as aves do campo, do que os animais. A Bíblia vai dizer para mim e para você que nós somos a coroa da criação de Deus. Amém? Que Deus nos formou e colocou dentro de nós o seu caráter. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Povo exclusivo de propriedade particular de Deus. Amém? Muito bem. Só que ele vai trabalhar a questão da nossa ambição. Porque ele vai nos confrontar dizendo, quem vive ansioso são aqueles que não têm compromisso com Deus. Quem vive ansioso são aqueles que não conhecem a Deus. Quem vive ansioso é aquele que, olha, conhece Deus de muito longe. A sua boca fala de coisa que está longe o seu coração. Que a Bíblia diz como gentios, aqueles que não têm aliança com Deus, aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Ele compara aqueles que andam ansiosos e preocupados com essas pessoas. Mas nós não, nós somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos do Senhor, e Ele trabalha em nosso favor. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para o Senhor que Ele merece. Glória a Deus. Terceiro, a ansiedade e preocupação é incompatível com o bom senso. Quem já ficou ansioso por algo que não aconteceu aqui? Levante a mão. Às vezes você perdeu o sono, não é? Às vezes você chorou, às vezes você ligou para alguém, aí você incomodou alguém, e tudo que você pensou não aconteceu nada. Então, muitas vezes nós vivemos isso. Jesus fala, para com isso. Eu estou com você. Eu estou cuidando das suas coisas. Se você cuida da minha, eu cuido das suas. Amém? Eu faço uma nova aliança no meu sangue. Jesus tem uma aliança. E aliança quer dizer tudo que é dele é meu. Tudo que é meu é dele. Eu estou cuidando das coisas dele e está cuidando das minhas coisas. Então a ansiedade e a preocupação é incompatível com o bom senso. Muitas vezes nós sofremos pensando numa cirurgia.
vou passar por isso. Aí vai pesquisar na internet, no YouTube, como é, como é que faz, quanto tempo demora para cicatrizar o corte. E se der errado, o que vai acontecer, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. A pessoa já chega branca na sala de cirurgia, já desenganado de tanta coisa que já está na sua mente. Não é verdade? Então, o bom senso, o nosso bom senso, nos diz, olha, não fique em ansiedade. Joga fora a ansiedade. Não viva desse jeito. Você nem sabe o que vai acontecer. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, eu sei, Deus dizendo, que planos tem ao seu respeito. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. O todo soberano, o Rei dos reis, o dono do mundo, sabe o que nós desejamos. Mas Ele vai fazer de uma forma totalmente diferente do que eu e você planejamos, do que eu e você pensamos. Porque Ele quer fazer para mim e para você, para que eu e você ficamos assim. Deus, eu não merecia. Eu pensei em coisa tão pequenininha, o Senhor fez infinitamente mais do que eu pensei e imaginei. Para que a gente possa toda vez falar para Ele, toda a glória é sua, toda a honra é sua, só o Senhor é Deus, louvado seja o seu nome, glória a Jesus, louvado seja o Senhor, amém? Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor, porque Ele merece. Então a ansiedade é incompatível com a fé cristã. A ansiedade é incompatível com os discípulos de Jesus. A ansiedade é incompatível com o bom senso. Porque muitas vezes sofremos por algo que não acontece. Muitas pessoas se preocupam com exames, com emprego, com casa, com saúde, com namoro, com empreendimento, com dinheiro, com investimento. E muitas vezes essas coisas não acontecem. Amém? Gastamos energia, tempo, porque a Bíblia diz para mim e para você, basta cada dia o seu próprio mal. Os dias são maus, mas o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, está do nosso lado para nos ajudar, para nos confortar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos mostrar. Por aí não. Para nos orientar. Amém, queridos? Muito bem. Para terminarmos. Qual deve então ser a ocupação do discípulo para não ter uma vida de ansiedade e preocupação? O que nós devemos fazer para não ter uma vida ansiosa? Ele vai dizer para mim e para você: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar o governo de Deus, o domínio de Deus. Buscar que Jesus faça parte da sua intimidade, do seu coração. Que eu e você, ao entendermos esse reino de Deus e conhecermos esse Deus amoroso, possamos mostrar Deus para o mundo, para as outras pessoas que estão aflitas, desesperadas, ansiosas, sofrendo por algo que ainda não vai, ou não aconteceu, ou não vai acontecer. E se por acaso acontecer, você vai sofrer duas vezes. Por antecipação e depois quando acontece. Quando eu entendo e compreendo e busco o reino de Deus sobre o meu lar, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha vida profissional, sobre as minhas dívidas, sobre o lazer, eu estou investindo em valores eternos.
não são valores temporais e passageiros, mas eu estou investindo em valores eternos, onde ninguém pode me tirar isso, onde ninguém vai lá e dizer, usurpar o meu direito, ou falsificar a minha assinatura, ou clonar o meu cartão do Banco Celestial. Não. Eu estou investindo a minha vida nesse reino, desse rei amoroso, gracioso, bondoso, que se alegra com as minhas conquistas, que se alegra com as minhas vitórias, que se alegra quando você compra um carro novo, que se alegra quando você tem uma casa bonita, que se alegra quando você tem uma família equilibrada, onde os seus filhos estão à roda da sua mesa e eles são obedientes a você, onde você exerce seu papel de pai como cabeça da casa, como um marido que ama a sua família, a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, como a mulher que submete ao marido em respeito à sua autoridade, que está na missão do marido, os filhos que são obedientes e honram os seus pais. Esses são os valores do reino. Não é os valores do mundo, os valores da sociedade, onde as pessoas estão ansiosas por terem mais. A princípio a pessoa pensa em ter um negócio, aquele negócio deu certo, ela pensa em abrir uma filial. E ela abriu uma filial naquele estado, ela quer abrir em todos os estados. Depois que ela tem uma empresa grande, enorme naquele país, ela quer abrir em outros países. E aí, se ele tinha um carro, ele quer comprar um avião. Nunca a satisfação, a ganância humana vai cessar. Porque o Paulo disse aqui, e a Bíblia diz, o nosso coração é tremendamente corrupto e enganoso. Então, a maior mentira que nós ouvimos por aí é, faça o que o seu coração mandar. Se você fizer o que o seu coração mandar, você vai ver aonde você vai parar. E a resposta é, bem longe de Deus. Bem longe de Deus. O dever meu e a ocupação minha e sua, que amamos a Deus, é buscar primeiro o reino de Deus. É ser aquele que vai ser chamado como homem de Deus, como mulher de Deus. É ir contra as injustiças desse mundo. É ir contra a miséria, a exploração, contra a ganância. É sermos agente de justiça nesse mundo. Trabalhar para viver numa sociedade onde as pessoas olhem para você e vejam que você é diferente da sociedade. Que o jeito que você trata as pessoas é com respeito. Que você dá valor às autoridades. Que você respeita aqueles que trabalham para você. Que você valoriza a sua esposa. Que você ama os seus filhos. E que você tem o prazer de viver uma vida íntegra no meio de uma sociedade corrupta. E você tem o desejo de falar sempre a verdade, porque Cristo está em mim, está em você. Ainda que todos mintam ao seu lado, ainda que todos façam, eu vou fazer o que está na palavra de Deus e vou fazer a minha vida conforme Deus me ensina. Amém? Eu não vou andar no curso desse mundo, porque o curso desse mundo me mostra e me leva a viver uma vida ansiosa. Se eu digo, Jesus Cristo é o meu Senhor, então é incompatível viver com ansiedade. Se eu digo, o Senhor é o dono da minha vida,
É incompatível viver preocupado. Se eu digo, o Senhor é que está no controle da minha vida, é incompatível com um bom senso. Por que eu vou ficar me preocupando com algo que não vai acontecer? Amém, queridos? Jesus vai mostrar para mim e para você. Por que você vai se preocupar com o que vestir? Está vendo os lírios do campo? Eles não ficam tecendo os fios para serem bonitos e majestosos? Não? Por quê? O Senhor cuida deles. E eles vivem por pouco tempo, depois serão cortados, serão jogados no fogo. Vocês têm muito mais valor do que eles. Vocês têm muito mais valor do que os animais. O que acontece é que a sociedade quer nos colocar no nível dos animais, para que a nossa preocupação seja só com o que comer, com o que beber e com o que vestir. E Deus está dizendo para mim e para você, eu tenho muito mais para você. Eu me alegro com a sua vida. Eu tenho planos a seu respeito. A vida que eu tenho preparada para você é bem melhor do que você imagina, do que você pensa. Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé. Quero chamar o louvor aqui à frente.